Olá, Dória escolhe mais 2 ministros de Temer para o seu secretariado em São Paulo. Após Gilberto Kassab da Ciência, Tecnologia e Comunicações, para a Casa Civil, o governador eleito definiu o atual titular do MEC, Rocieli Soares, para a Secretaria da Educação. Nós já temos instrumentos para isso. Não pode ter partidarização, ideologia de nenhuma espécie dentro da escola. Isso também foi a minha declaração e continua sendo a minha declaração. Seja de direita, seja de esquerda, de cima, de baixo, nós não podemos nos permitir ficar nessa discussão enquanto as nossas crianças não estão sendo alfabetizadas, enquanto o nosso ensino médio andou para trás. Nós temos que olhar para frente, especialmente com foco na aprendizagem. Já o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, se transfere de Brasília para São Paulo em 2019 para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É um fronte de atração para que esses jovens possam entrar na vida profissional e possam se desenvolver plenamente, desenvolver suas capacidades, inclusive a capacidade produtiva. Então, daí a ideia de acrescentarmos essa dimensão ao nome da secretaria e, obviamente, isso se refletirá no conjunto de programas e ações a serem desenvolvidos. O governador eleito de São Paulo, João Dória, ressalta que a composição do seu secretariado irá respeitar apenas questões técnicas. Capacidade, conhecimento e eficiência de gestão. A nenhum secretário perguntei e a nenhum vou perguntar qual partido, qual ideologia, se votou, deixou de votar no João Dória, qual é a sua visão programática de política. Isso para nós não importa. O primordial é a capacidade que cada um tem dentro da sua área de atuação. Com 3 dos 4 nomes apresentados do governo federal, Dória foi questionado se haveria espaço para Michel Temer e Geraldo Alckmin. O tucano elogiou os seus currículos, mas descartou a possibilidade. Nesta quarta-feira, o futuro governador de São Paulo segue para Brasília, para uma audiência com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Michel Temer, que já foi secretário da Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, professor. Já foi um mau secretário, mas vamos só lembrar isso. Como é duro o horário de verão acordar, eu acordei hoje um pouco atrasado. A gente sofre aqui, viu, só nos primeiros dias, realmente a tarefa é muito dura e tal. Mas a primeira observação e absolutamente irrelevante minha sobre a matéria são as gravatas, realmente pavorosas, hein? E a gravata laranja é a pior de todas, meu Deus do céu, realmente gravata horrível. Mas deixando quem tá de só lado, ouvindo, depois pode ver o vídeo aqui, entendeu? Pô, olha, ali parecia o Arrelia, Piolim, sabe? Deus do céu, parecia um circo, né? A Pimentinha, vamos lembrar os que eu vi quando era antigamente na TV Record, Arrelia, Torresmo e Pururuca, Torresmo e Pururuca, agora os mais novos vão falar de Patati Patatá, né? Tava nesse estágio, mas vamos lá, deixando esse lado Denner, que foi o grande estilista da década de 60 brasileiro, o lado Denner, vamos ao que interessa. Eu queria perguntar para o senhor Rocieli, que vai ser secretário da Educação, sobre o Enem. Afinal, ele é ministro da Educação. Ele vai dizer o seguinte: tenho certeza, o Enem tem a ver com o INEP. O INEP é um instituto vinculado ao MEC, responsável pelo Enem, mas ele é a autoridade maior. A questão central é o seguinte: senhor, não adianta tirar o seu time de campo. O senhor é responsável, sim, pelo Enem. Esse Enem que prejudicou mais de 4 milhões de adolescentes. Esse Enem pavoroso, petista, né? Uma coisa horrorosa, que eu já comentei em 2 destaques aqui, na segunda e na terça-feira. E hoje escrevi um artigo tratando também do mesmo assunto. E olha que não dissequei toda a prova, eu estava me referindo à prova amarela, né? Alguns momentos, as outras questões estão mal redigidas, tem questões erradas conceitualmente. É um desastre, além da propaganda política e ideológica explícita da visão de mundo do PT. O senhor é responsável, sim. O senhor é o ministro da Educação. Não vem dizer assim, não, eu não tenho nada a ver. Que no Brasil é o seguinte: quando alguma coisa o prejudica, quem está na administração pública diz: isso não é comigo, é o meu subalterno. O INEP está vinculado ao MEC. O senhor sim é responsável pelo Enem. Estou preocupado com a sua designação para secretário estadual de Educação. Espero que o senhor não faça em São Paulo o que fez nesse Enem pavoroso, e o silêncio das autoridades sobre o Enem. Isso é inacreditável. Ao contrário, o presidente Michel Temer, que não leu a prova, porque é preguiçoso, não leu a prova. Por exemplo, nós colocamos a imagem
Eu queria que o presidente Michel Temer respondesse a pergunta 31. Eu vou ler porque ela está na tela. Olha que ainda estou enxergando bem, não preciso de óculos, estou até que razoável. Acuenda o Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Continua a questão. Feita pelo MEC, que é o MEC que é responsável. Eu queria que o presidente Michel Temer respondesse. Com origem no Urubá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Continuando. A questão. Feita pelo MEC. Nhai Amapô, não faça louca e pague meu acué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Continua a questão. Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Quer dizer, o estudante ou a estudante ficam 3 anos no ensino médio para responder sobre o Pajubá. E pior que tem aquela questão, acho que 37, vó, a senhora é lésbica? É linda a questão, é um livro da literatura brasileira. Olha lá, temos agora na tela também, uma senhora chamada Polesso escreveu a questão 38. É lindo, o livro é Vó, a senhora é lésbica. Realmente é fantástica a questão, e por aí vai. Quer dizer, a pergunta é, quem é responsável por isso? Não, isso tem a ver com o INEP. Não, é o ministro da Educação que é responsável. E tem de vir a público por obrigação de ofício. Se teve ontem em São Paulo, ele tem de vir a público e pegar todas as questões do Enem, respondê-las e justificá-las. Não tenta fugir da raia, não.